Olá a todos, eu sou o Dr. Daniel Diógenes, diretor da Clínica Ferti Baby Ceará, e hoje, na nossa programação dos nossos vídeos, nesse momento da pandemia do coronavírus, nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas tubários, as obstruções das trompas, os problemas que levam às dificuldades tubárias. A primeira fertilização in vitro, feita lá em 1978 na Inglaterra, foi justamente por um problema tubário. A paciente, a mãe da Louise Brown, ela tinha uma obstrução das duas trompas. Então, a obstrução tubária desde sempre foi um problema de fertilidade. Então, se você tem as trompas obstruídas, essas trompas têm uma incapacidade, de ser o canal de ligação entre o óvulo e o espermatozoide e, assim, a fecundação não acontece. Consequentemente, você tem uma barreira mecânica. Esta barreira mecânica levará a uma impossibilidade do espermatozoide encontrar este óvulo e não existe a gravidez. O tratamento para obstrução tubária bilateral, para a hidrossalpinge, que muitas vezes acompanha a obstrução tubária bilateral, ou que é um processo, consequência de um processo inflamatório crônico, é muitas vezes a fertilização in vitro. Então, o dano nas trompas, nas obstruções tubárias, nas dilatações tubárias, nas hidrossalpinges, em geral são danos muito profundos. São danos anatômicos, desde o epitélio, desde a camada interna dessas trompas até a parte externa. Então é muito difícil você conseguir reverter uma obstrução verdadeira de uma trompa, ou uma dilatação tubária, ou uma hidrossalpinge. Tentam-se algumas vezes cirurgias. Historicamente a cirurgia sempre foi tentada para a correção dos problemas tubários, mas os resultados, via de regra, não são muito bons. Então, se existe uma grande falha nos resultados quando você tenta reverter, por exemplo, uma obstrução tubária. Portanto, muitas vezes o tratamento acaba por se resumir a uma fertilização in vitro, que seria a única técnica em que conseguiríamos tirar os óvulos, diretamente dos ovários, trazer para o meio externo, fecundar esse óvulo com o espermatozoide no laboratório e depois colocar dentro do útero. Ou seja, a trompa perde sua função na fertilização in vitro porque anatomicamente nós não precisamos dela. Nós encurtamos o caminho e fazemos a união que não está acontecendo devido à obstrução das duas trompas, em casos de obstrução tubária bilateral. O exame que fecha o diagnóstico da obstrução tubária, dos problemas tubários, o exame padrão ouro, ou o melhor exame, chama-se histerosalpingografia. Muitas de vocês conhecem esse exame. É um exame que é desconfortável, é um exame que causa medo para muitas mulheres, porque é um exame que é a injeção de um contraste por via vaginal, pelo colo do útero, para que você faça uma radiografia seriada e identifique a passagem desse contraste pelas trompas. Mas é um exame extremamente necessário. Então, toda mulher que tem mais de um ano buscando gravidez, que tem um homem, um marido que tem um sêmen de uma qualidade, uma quantidade boa ou com leves alterações, ou seja, um espermatozoide que está chegando nessa trompa, deve realizar esse tipo de exame com o intuito de verificar a patência, a permeabilidade das trompas uterinas. Sem esse exame fica difícil a gente conseguir dar o diagnóstico fica impossível dar o diagnóstico de um problema muito comum. Para vocês terem uma ideia, a obstrução tubária, os problemas tubários, são uma das principais causas de infertilidade em países em desenvolvimento como o Brasil. E isso se dá porque a principal causa dessas obstruções tubárias está relacionada à infecção por bactérias, a processos inflamatórios, muitas vezes assintomáticos, bactérias que chegam na região das trompas, vindo da região vaginal, passando pelo útero e provocam a obstrução dessas trompas. São muitas vezes assintomáticas ou sintomas muito leves, como desconfortos pélvicos, um sangramento um pouco mais exagerado durante a menstruação ou um sangramento fora de época, e muitas vezes isso passa desapercebido pela mulher. E muitas vezes, em países em desenvolvimento como o nosso, pela falta de acesso fácil à medicina, acaba que a mulher demora muito tempo para chegar ao médico e para ser tratada. E aí a bactéria já provocou o dano antes do uso do antibiótico, por exemplo. As principais bactérias estariam relacionadas ao gonococo, à clamídia, que é muito silenciosa, as bactérias anaeróbias. Então, existe uma infinidade de bactérias que têm uma afinidade pelas trompas e podem causar essas obstruções. Portanto, é sempre importante ter a rotina ginecológica, o acompanhamento ginecológico, ficar atenta às dores, aos desconfortos, aos escorrimentos, às secreções. Então, o tratamento é feito com antibiótico, é um tratamento simples, mas quando a lesão acontece, ela muitas vezes é irreversível mesmo, você buscando técnicas cirúrgicas, e aí muitas vezes tem que se recorrer à fertilização in vitro para romper essa barreira mecânica. Portanto, tanto o diagnóstico com a esterossalpingografia, quanto o tratamento, quanto a forma de abordar do ponto de vista de fertilidade, tem que ser buscado geralmente por um especialista de uma maneira adequada, sem perda de tempo. O diagnóstico também pode ser dado na laparoscopia, pela cromotubagem,
mas aí a paciente teria que submeter a uma cirurgia e você não justifica você realizar uma cirurgia para fazer um teste de trompa, já que você tem a estereossopinografia, que é um exame muito bom. Mas se a paciente vai para uma laparoscopia por uma endometriose ou por um outro motivo, essa testagem pode ser feita durante a cirurgia. Então é claro que fique como mensagem para casa que as obstruções tubárias, que os problemas tubários são problemas muito comuns, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, e que o exame de avaliação tubária, que é a histerosalpingografia, deve ser feito de rotina nas mulheres que têm mais de um ano buscando gravidez, ou seja, nos casais que têm infertilidade porque tem um período maior de um ano tendo relações sexuais sem uma gravidez espontânea. Isso desde que o sêmen seja um sêmen de qualidade e quantidade suficientes, porque se temos, por outro lado, uma alteração grave no sêmen, esse exame pode ser descartado, porque a gente sabe que não teremos uma quantidade suficiente de espermatozoides para chegar às trompas. Então, procura-se evitar um exame que muitas vezes incomoda a mulher. Mas na grande imensa maioria das vezes, esse exame é recomendado. Um grande abraço a todos.